Eu sou Ricardo Junqueira e vou apresentar o trabalho Quantificando Subnotificações de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A Covid-19 é uma síndrome inflamatória multissistêmica identificada em novembro de 2019, no distrito de Wuhan, China. Até setembro de 2021, foram confirmados mundialmente 223 milhões de casos e 4,6 milhões de óbitos. No Brasil, foram notificados 21,4 milhões de casos e 596.479 óbitos. E apesar desses números bastante expressivos de casos e óbitos, as contagens de Covid-19 são marcadas por uma forte subnotificação. Esse é um problema muito grave para os gestores de saúde, pois leva a estimativas tendenciosas e torna difícil atingir as populações de risco. No Brasil, este problema é agravado pela política de testagem dos municípios. Como não existe uma política de testagem centralizada, cada município definiu suas próprias políticas públicas para testar os pacientes, e elas são muito díspares entre si. Então, o município A pode testar todos que tiveram contato com um paciente infectado e sintomático. O município B pode testar apenas os pacientes sintomáticos. Isso gera uma forte subnotificação. Por isso, é necessária a utilização de métodos de correção de subnotificação para conseguir estimar corretamente os impactos da doença. O foco do nosso trabalho são modelos espaço-temporais para a correção de subnotificação. Na literatura, essa não é uma abordagem muito nova. Em 1993, Winkelmann e Zimmermann propuseram o modelo POGIT, o modelo Poisson-Logit, que separava os processos de contagem e notificação e modelava o primeiro como Poisson e o segundo como binomial. Pois ele seguia a intuição de que as contagens observadas eram a proporção das contagens reais que foram notificadas com sucesso. Em 2019, Stoner, Economou e Silva propuseram uma classe de modelos que permitia estimar a proporção de notificação, assim possibilitando a obtenção de contagens corrigidas. No nosso trabalho, nós estendemos a proposta de Stoner, Economou e Silva da seguinte forma: nós passamos a tratar os efeitos temporais como efeitos estruturados. Nós incluímos um conjunto adicional de efeitos espaço-temporais não estruturados e, por fim, permitimos que os coeficientes das variáveis variassem ou no tempo ou no espaço, quando isso fosse adequado. Para avaliar o potencial do modelo que propomos, utilizamos os casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Nós realizamos o ajuste dos modelos, considerando o nível municipal, em que incluímos os 92 municípios do Rio de Janeiro. E como recorte temporal, nós utilizamos desde o começo da pandemia, em março de 2020, ao final de janeiro de 2021, que foi logo antes da explosão de casos que aconteceu esse ano. Isso totalizou 45 semanas epidemiológicas. E nós consideramos principalmente dois modelos. O modelo 1 utilizava para o processo de contagem tanto coeficientes fixos quanto coeficientes variando no espaço para as variáveis associadas a ele. Já o modelo 2 utilizava exclusivamente coeficientes fixos para as variáveis do processo de contagem. Para explicar o processo de subnotificação, nós realizamos uma busca por variáveis que pudessem explicar isso de forma adequada. A nossa solução foi utilizar o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, SIRAG, para construir uma variável que era a taxa de variação de SIRAG, que ela nada mais é que a taxa de variação entre o número de internações por SIRAG durante a pandemia no município S no tempo T, dividido pelo número de internações médio nos últimos 5 anos nesse mesmo município e nessa mesma janela temporal. Para explicar, já para o processo de contagem, nós decidimos utilizar as dimensões do índice de vulnerabilidade social, que é um índice que indica a vulnerabilidade social dos municípios. Ele varia de 0 a 1, em que valores mais elevados indicam maior vulnerabilidade. E ele é dividido em 3 dimensões: infraestrutura, renda e capital humano. O nosso modelo possui a seguinte especificação: a contagem observada, ZTS, é atribuída a uma distribuição binomial com média πTS, que nada mais é que a proporção de notificação. Já YTS é a contagem real não observada.
A ela é atribuída uma distribuição Poisson com média lambda TS. Essa média lambda TS é decomposta em um modelo log linear composto por um conjunto de covariáveis associados a coeficientes, sejam eles fixos ou aleatórios, um efeito, um efeito temporal estruturado σt, um efeito espacial estruturado φs e um efeito espacial, não, um efeito espaço-temporal, desculpa, não estruturado, εts. A esses efeitos estruturados são atribuídas a distribuição espacial, a distribuição a priori cara intrínseco, proposta por Besag e outros. A partir de uma matriz de vizinhança, essa distribuição consegue induzir os efeitos estruturados. No caso, para utilizar essa distribuição para estruturar um efeito temporal, nós construímos uma matriz de vizinhança temporal WT, em que cada semana epidemiológica era sempre vizinha da semana seguinte e da semana anterior. A especificação desses modelos é concluída com a atribuição das demais distribuições a priori. Conforme a sugestão de Stoner, Economou e Silva, nós atribuímos distribuições a priori informativas para alfa 1 e beta 1, os interceptos do processo de contagem e do processo de notificação. No caso em que foram utilizados efeitos estruturais, efeitos fixos, nós atribuímos uma distribuição normal 0,10. Para os efeitos espaço-temporais não estruturados, gama TS e epsilon TS, nós utilizamos uma distribuição normal com média zero e hiperparâmetros de precisão tal. E, por fim, todos os hiperparâmetros de precisão foram atribuídos à distribuição a priori gama 1,5. Entre os resultados do nosso modelo, inicialmente nós fizemos uma análise exploratória dos casos para identificar o cenário em que os estados se encontravam. Nas 45 semanas epidemiológicas do nosso período de análise, foram registrados 523.414 casos de Covid-19, sendo que a cidade do Rio de Janeiro foi responsável por cerca de 36% desses casos. Considerando as semanas epidemiológicas, a semana epidemiológica 1 de 2021 foi aquela com o maior número de casos registrados em apenas uma única semana, com 24.262 casos. Na figura a seguir, nós apresentamos a série temporal dos casos de Covid-19 para todo o estado, em que a gente observa três comportamentos distintos. Há um pico inicial da semana epidemiológica 13 a 35, seguido por um período de arrefecimento da pandemia da semana 36 a 47, seguido por um novo pico a partir da semana 48, que foi aquele pico que ocorreu no final de 2020, começo de 2021, que levaria, eventualmente, à explosão de casos. A seguir, nós apresentamos a distribuição espacial das dimensões do índice de vulnerabilidade social, sendo que aqui é muito importante ressaltar o seguinte: esses três mapas foram construídos na mesma escala. E é bem claro que as dimensões de capital humano e renda são muito homogêneas espacialmente, enquanto a dimensão de infraestrutura é muito espacialmente heterogênea. Por causa desse resultado, nós consideramos que seria útil, faria sentido tratar os coeficientes da infraestrutura como coeficientes que variavam no espaço. Mas ainda assim, nós ajustamos um modelo que tratava esse coeficiente como um efeito fixo para verificar qual se ajustava melhor aos dados. Nessa tabela, nós apresentamos estimativas pontuais e intervalos de credibilidade para ambos os modelos. Como critério de seleção dos modelos, nós utilizamos o WAC, uma medida de qualidade de ajuste no qual o modelo que minimizar essa quantidade é aquele que melhor se ajusta aos dados. E claramente foi o modelo 1 que foi o melhor modelo. Então, a partir desse ponto, a interpretação das estimativas e os demais resultados vão levar em consideração apenas esse modelo. E um resultado que chama bastante atenção entre esses coeficientes são as estimativas para o capital humano e para a renda, no qual esses coeficientes negativos sugeririam que maior desigualdade social estariam associadas a um menor número de casos, o que inicialmente não faz sentido, quando nós pensamos um pouco nisso, mas lançando um olhar mais profundo nessa situação, nós reparamos no seguinte: cidades mais desiguais, muito provavelmente, têm
mais dificuldade para testar seus casos, o que seria associado, basicamente, a uma menor infraestrutura de testagem. De modo que esse resultado refletiria diretamente essa pior infraestrutura. A seguir, nós apresentamos os coeficientes variando no espaço para a dimensão de infraestrutura do IVS, no qual todos os municípios apresentaram coeficientes positivos, sendo que uma grande faixa deles apresentaram estimativas acima de 0,4 e outras apresentaram valores ligeiramente menores. A seguir, nós apresentamos os resultados dos efeitos espaciais estimados para os 92 municípios, em que fica bem claro que um grupo de municípios apresentou resultados negativos. Esse aqui, extremamente negativo, se eu não me engano, é Angra dos Reis, inclusive. E outros apresentaram resultados positivos, mas nada tão forte quanto os efeitos que foram negativos. E alguns poucos municípios apresentaram efeitos em torno de zero. A seguir, nós apresentamos os efeitos temporais estimados para as 45 semanas epidemiológicas, em que esses efeitos estimados estavam por volta de 5 e 6, por basicamente toda a pandemia. E, por fim, nós chegamos nesse gráfico, em que é apresentado os casos com correção de subnotificação, considerando 3 cenários. Um em que houve 5% de subnotificação, outro com 50% de subnotificação, e o terceiro com 95% de subnotificação. Sendo que a interpretação desse gráfico é feita da seguinte forma. Considerando a semana epidemiológica 13, o pior cenário nós teríamos cerca de 25 mil casos nessa semana epidemiológica, que seria a soma das 4 colunas diferentes. E aqui a gente repara o seguinte. Em geral, o número considerando o pior cenário, a subnotificação foi muito elevada por toda a pandemia. Porém, é notada uma melhora na proporção de notificação ao longo do desenvolvimento da pandemia, o que refletiria uma melhora na infraestrutura de testagem. Durante o desenvolvimento do nosso modelo, nós testamos inúmeras outras configurações para a estrutura espaço-temporal, porém elas traziam poucos ganhos em relação à complexidade adicional. Nós também testamos diferentes distribuições a priori para os efeitos estruturados. Nós chegamos a testar a distribuição proposta por Leroux e outros, que permitia estimar a autocorrelação dentro desses efeitos estimados, porém, ela não trazia ganho significativo. As vantagens corrigidas para esses modelos são consistentes com resultados obtidos por outros autores que utilizavam metodologias distintas. Então, isso serviu para balizar um pouco dos nossos resultados observados nesse modelo, nesse trabalho. E ainda assim, como eu mencionei anteriormente, há uma melhora na proporção de notificação ao longo do tempo, considerando todo o estado, porém, ela se estabilizou a proporção de notificação se estabilizou em uma faixa de 30% a 40% por semana epidemiológica, o que ainda é um valor considerado baixo, e que dificultaria a construção de políticas para enfrentamento da pandemia. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Esse é o nosso e-mail de contato para quem quiser tecer sugestões. E aqui algumas de nossas referências.